terceira reunião ordinária do CONSAD. Vou fazer aqui minha breve ordem de inscrição, clara, cabelo curto, óculos, barba, camisa azul, social azul listrado, uma calça azul. Como vocês perceberam, a gente está sem internet hoje, mas a equipe da sede vai gravar essa reunião para postar no YouTube quando a gente tiver internet. Também está, a gente faz a tradução de livros. Vamos então iniciar com as comunicações. Eu estou em inscrição para comunicações, eu tenho uma comunicação a fazer. Está inclusive na convocação, na apresentação foi colocado na área dos conselheiros o relatório quadrimestral da auditoria interna, referente a maio a agosto. Então vocês podem ter acesso e observar ali os apontamentos da auditoria nesse exercício. Abro para inscrições, para comunicações. Quem não havendo, podemos seguir então para a aprovação de pautas justificadas. Aqui já foram 18 pessoas, 19, 20. Então, para a aprovação de pautas justificadas, nós só vamos ter aqui as pautas. Justificativa da conselheira Enéas justifica a ausência em razão de estar afastado para trabalhar no componente curricular intitulado Geografia da Amazônia para turma de licenciatura em Geografia, no âmbito do programa Forma Parâmetro de Justina. Pode passar. Essa justificativa do conselheiro Caio justifica minha ausência na reunião, pois está participando do fórum da RT em Brasília. Justificativa da conselheira Ruth, informo que não poderei comparecer à reunião por motivo de estar em atividade no Sindicato dos Trabalhadores de Santarém. Justificativa do conselheiro Thiago Pinheiro, justifico minha ausência por estarei de 14 a 27 de setembro em Monte Alegre para ministrar a aula da disciplina Legislação e Regularização Ambiental no âmbito do PROD Disciplinas. Somente essa. Então, vamos para as aprovações. Essa é a primeira, né? Do conselheiro Enéas, vamos colocar em votação. Todos esclarecidos. Justificativo está ministrando a aula da disciplina Geografia da Amazônia por Forma Pará. Então, conselheiros que desejam aprovar essa justificativa, por favor, levantem as mãos. Desejam votam pela reprovação. Abstenções. Justificativa aprovada. Próxima, por favor. Justificativa do conselheiro Caio, que está participando do fórum ARP em Brasília, nesse período. Vamos colocar a votação também. Conselheiros que aprovam a justificativa.
conselheiros que aprovam a justificativa. Abstenções? Então, justificativa aprovada. Próximo, por favor. A justificativa da conselheira Ruth, que está trabalhando aqui nas atividades do Sindicato dos Trabalhadores de Santarém. Conselheiros que aprovam a justificativa. Conselheiros que aprovam a justificativa. Abstenções? A justificativa aprovada. Tiago está justificando, está? Pode. Pode, com certeza. Bom dia, colegas. Professor Rafael, vice-diretor do IBEF, branco, barba, cabelo, 1,79 m, camisa azul, calça azul, sapato preto. Só para ontem, nas reuniões passadas, né, nós já sabemos a votação aí da justificativa do professor Tiago, mas aí com a fala do Ivan ontem, eu senti que ainda temos alguns detalhes que a gente poderia pensar para as futuras reuniões, né, não essa, provavelmente. A questão da salarial foi explicado ontem, não é questão salarial, é mais a questão de agenda, né, por isso o Conselho já tem essa agenda desde dezembro, mas aí, refletindo um pouquinho mais, a gente pensou a questão do vice-diretor tem um papel também na direção, então se pensar na falta da direção, né, nós temos a representação pelo vice-diretor. E a questão também é que nós temos portaria quando pedimos para afastamento integral. Então também, por exemplo, é o caso que estão afastados 40 horas. Então eu estou até afastado das questões de ensino, né? Então a gente tem total autonomia para representar a direção nos conselhos. Eu imagino que também justificaria essa questão. Talvez que eu estou com o tempo para me dedicar à direção, né? Tinha 20 horas, aí passei a ser 40 horas, devido à alta demanda do serviço da direção, né, como sabe. E aí, eu acho que a gente pode representar, ter essa dinâmica. Na nossa agenda do IBEF, eu e o professor Tiago, nós agendamos o ano inteiro, procuramos organizar a nossa agenda com as atividades, conciliar, mas de vez em quando acontece os imprevistos e a gente está ali para dar apoio, justamente porque a gente pensa junto na agenda da direção. E aí, por isso também justificando um pouquinho meus votos favoráveis, aí claro, senão também não poderia estar aqui se eu votasse contrário, né? Então, nesse sentido que, completando a fala do Ivan, da importância da representação também da vice-direção. Obrigado, Ivan. Colegas, bom dia a todos e todas. Ivan Viana, diretor do SESC. Homem branco, uso barba, cabelo curto, 1,74 m. Eu estou com uma camisa social branca, uma calça bege e um sapato bege. Só complementando, colegas, estava refletindo ontem sobre essa questão e a gente precisa, ao meu ver, rever o posicionamento que nós tivemos ontem, foi voto vencido, na maioria do Conselho, então eu coloco como posicionamento nosso sobre essa questão, porque, mais uma vez, no resgate, a gente reprovou a justificativa de falta do colega que se doou para ir a Monte Alegre, fortaleceu a unidade de Monte Alegre. Eu mesmo não consegui ir em outros momentos a Monte Alegre pelo Prodisciplina. Então a gente penalizou o colega que foi fazer um curso a mais para colaborar com a universidade. Reprovamos a justificativa de falta dele numa atividade que não é remunerada, e aí a gente ainda colocou ele em uma comissão de trabalho ontem no consumo.
Então eu achei de uma incoerência, perdão colegas pela fala, mas eu achei de uma incoerência do nosso conselho fazer isso, né? Então a gente penaliza o colega porque ele foi colaborar mais com a universidade, né? Não aprovando numa política que a gente precisa reforçar na instituição, que é o Prodisciplina. A gente passa uma mensagem enquanto Conselho Superior para a instituição que a gente não apoia, né, enquanto Conselho de Atividade, com Prodisciplina. Tem uma justificativa técnica, não sei se o professor Calão depois vai complementar nesse sentido, mas como não é algo que está amarrado do ponto de vista regimental, a gente tem ali um artigo no nosso regimento geral que fala que se sobressai, mas aí, por exemplo, a gente acaba abrindo precedente porque a gente aprova a justificativa de falta de colegas conselheiros para outras atividades ainda dentro da instituição. Então, ao meu ver, ainda há uma certa instabilidade regimental nesse sentido. Então, eu queria colocar digamos assim, uma reflexão sobre essa questão, né? E, sobretudo, porque nós ainda colocamos ele ontem em uma comissão de trabalho. Então, ele foi penalizado por trabalhar mais, a gente ainda deu mais trabalho para ele. Eu achei assim, algo que me incomodou enquanto conselheiro, né? E queria colocar isso para reflexão aqui. Posso ser voto vencido, mas acho importante colocar essa reflexão. Obrigado, professor Leonardo. Bom dia, me chamo Gabi Calgatti, estou na direção do campus de Oriximiná da UFOPA e hoje estou na presidência do Fórum dos Diretores de Campi fora de sede da UFOPA, representando a professora Marcela, que é a presidente da Solista. E eu sou uma mulher com a pele clara, cabelo escuro, estou com um rabo de cavalo, usando óculos, uma blusa tipo camisa branca, uma calça marrom e um sapato vermelho. Só colocando, eu senti assim que eu preciso esclarecer algumas coisas, na verdade elucidar, tá? Tirar do nosso vocabulário. Sobre os campi, né, como teve, né, a fala do professor Ivan, do professor Rafael, que o professor Thiago estava auxiliando os campi num programa chamado Prodisciplina. Gostaria de deixar claro que nós, dos campi, não gostamos do Prodisciplina. Calma. Não foi ideia do professor Cauã, genial na época que ele era diretor, porque nós sofríamos muito com falta de docentes para dar sequência mínima. Então, nós tínhamos, na época que eu entrei, 4 docentes, 3 já lá, e era o campus mais estruturado. E 4, né, que entraram, enfim. Obviamente que não dá para rodar um curso. Aí a gente precisava de ajuda. E assim aconteceu com todos os campos fora de sede. Aí surgiu o Prodisciplina, porque a gente estava assim, exaurido de solicitar professores, a reitoria na época, e não tinha nenhum retorno para nenhum tipo de organização. Mas para nós, o Prodisciplina não é bom. Por que não é bom? Porque nós, como falei ontem e repito, nós não temos núcleos mais nessa universidade. Nunca tivemos núcleo nessa universidade. Nós tivemos núcleo da UFPA, que era em Oriximiná, aqui foi núcleo, campi, foi campi aqui, né, que era a UFRA, e não, era a UFPA. A UFRA era núcleo, né? Aí em Oriximiná era o núcleo da UFPA. Os docentes chegavam de Belém, em Oriximiná, ficavam no alojamento e ministravam aulas. No máximo, orientavam de alguma forma o TCC. Não se fazia pesquisa e não se fazia extensão. O Prodisciplina é para cumprir o ensino e é ruim para a gente. Porque se precisa de docente para Prodisciplina, esse docente não está orientando o TCC, não está orientando o PIBIC e não está realizando extensão. Poucos fazem, alguns fazem, além de ministrar aula, orientam algumas atividades ligadas ao ensino. Sendo assim, nós, os campi, não gostamos. Por quê? Porque nós queremos docentes, e essa universidade
inteira é responsável pela falta de docente nos campi até hoje. Quando ela surgiu o Multicamp, ela surgiu com um número X de vagas, e esse número X de vagas não ficaram nos campi, por N motivos, não sei. Tá? Então, assim, desde sempre, nós tivemos que ter ajuda. Nós não precisamos mais de ajuda, não deveríamos mais precisar de ajuda numa universidade multicampo, que preza pela expansão do ensino. Então, assim, a gente agradece muito, e eu sempre agradeci aos diretores. Cada docente que vai, pelo menos para o vestibular, eu entrego um ofício de agradecimento, uma cartinha gentil, né, de agradecer o seu trabalho fora do seu canto. E ganhou churrasco, isso. Então, assim, mas, professores, assim, não é legal para nós, tá? A gente espera, professor Cauã, né, ainda dessa gestão que eu acho que está no caminho, que a gente não precise mais. É uma vitória quando um curso, e não é porque a gente não gosta dos colegas da sede, a gente gosta muito de interagir, mas para nós organizarmos uma disciplina que vem de fora, é muito difícil, porque a gente não quer fazer blocado. O que é blocado? A gente chama, né? Condensado. É uma disciplina 15 dias, outra 15 dias, outra. Isso é muito prejudicial para os nossos alunos, muito, muito. E quando vem o professor de fora, a gente precisa blocar. Então, o que eu quero dizer? Gentilmente, a gente fala para o professor, que a gente chama, escolher a sua data para ministrar as disciplinas. Então, por isso, o professor Tiago, além de meu colega, né, super prezo, né, e não é nada pessoal, tá, gente? Nada disso é pessoal. Por favor, não encare com pessoalidade. Então, a gente tem que entender que a gente precisa ter coerência. Como eu coloquei, eu sou bem crítica porque às vezes a gente precisou dar faltas para professores que foram nossos colegas de fora, e a professora veio de outro campus, porque a gente mesmo, que somos do fora, a gente não aceitou a justificativa. Então, as justificativas do Conselho Superior, elas precisam ser embasadas. E o Prodisciplina, apesar de ser um programa da universidade, ele pode ser escolhida a data que for possível para a proposta do professor. Ninguém obriga o professor a ir naquela data. É isso que a gente precisa falar, e isso que eu estou falando como campus, né, como campi, fora de sede. Então, assim, não estou criticando o professor Tiago, quem sabe era isso. Só que isso, às vezes, a gente escolhe. Né? E aí não é por isso que ele está trabalhando mais que a gente está penalizando com a falta. É porque é o mais coerente. Assim como o professor Enéio é o programa Forma Pará, mas é um programa sensacional para a universidade. A gente está formando licenciados em Geografia, administradores em Oriximiná, que não conseguiríamos sem o Forma Pará. Da mesma forma o professor Enéio. Mas esse conselho é supremo. Sem esse conselho, nada, nem o Forma Pará, nem o Prodisciplina existiria. Então, assim, mas e outras questões? Outras questões é o Congresso em Brasília que o Caio vai. Como que vai mudar? Como que o Caio vai escolher? Se ele é o representante máximo da pasta. Eu tenho um congresso, o professor Ivan, de Geografia em Oriximiná. Foi planejado durante 2 anos. Claro que todo mundo vai aprovar a falta dele no colóquio de Geografia, se tivesse reunião aqui. São outras situações, não é aula que pode mudar, depende de ti. Né? São coisas que envolvem muita organização. A aula de campo é o mais sensível, porque a aula de campo é aula, não é aula? Só que a aula de campo envolve reservar um ônibus, ver quando que o ônibus está livre para aquela aula, mudar a organização dentro do CIGA. Então, a aula de campo, dependendo da situação, né, já se deu falta, já se não deu. Então, assim, dependendo da situação, a gente analisa. Né? Mas aula foi pactuado. Essas questões aula, né? Em outro campus. Por quê? Da mesma forma, nós temos que vir. E a gente tem que largar as nossas aulas, largar as nossas reuniões, né? Se a gente tem, e vir. Então, assim, é uma questão de igualdade, nesse caso. Tá? Então, só para colocar que não é uma falta de respeito com o professor Tiago, o professor Enéas, que a gente agradece imensamente, tá? Como fórum, mas é uma questão de coerência. Só isso, tá? Obrigada. Eu só queria um esclarecimento da aprovação da conselheira Ruth, da justificativa de falta dela.
esclarecimento só para... Esclarecimento da parte de quem, professor? Oi? Da parte de quem? Não, é só um esclarecimento. A gente já aprovou, né? Já, sim. A justificativa da falta, só que ela está participando uma você atividade quer? do sindicato Trabalhadores dos trabalhadores rurais. A Ruth ela é conselheira do sindicato, é isso? Isso. Tá. Não, a conselheira nossa aqui, né? Está trabalhando no... Ela é conselheira discente, né? Isso. Então a gente entende que ela pode faltar para participar de uma atividade do sindicato. Não, assim, eu votei a favor, tá? Pois é. Eu votei a favor, mas assim, por Quer lógica... seu voto, professor? Não quero mudar, eu estou dizendo só por lógica. Eu tenho uma... Olha, eu acho que a gente está numa fase aqui de aprovação de votos justificados. O senhor, quando defender um ponto, o senhor vai defender os pontos, a gente pode encaminhar para votação, né? Não é uma falta. Não, mas é que porque senão fica totalmente incoerente o que eu falei até agora, né? Então, exatamente. E no seu voto também, né? No meu voto. Então, eu entendi que da conselheira Ruth era algo que foi marcado e não dependeu dela. Entende? E aí, como não dependeu dela e era fundamental nesse processo, acredito eu, por representação, ela precisou ir. É a mesma coisa que uma convocação que, sei lá, da reitoria que precisou que a gente fizesse uma análise. A mesma questão do Caio, né? No fórum técnico. Então, eu entendi dessa forma, professor. Por isso, tá? Obrigada. Só para encerrar, obrigado, professora. Eu acho que a professora estava muito feliz também na questão do posicionamento em relação a essa questão de pró-disciplina, eles concordam, e acho que a gente pode ir para a votação, mas eu gostaria de reforçar novamente essa questão aqui, né? A gente vai aceitar a justificativa do professor Thiago. Obrigado. Então, vamos encaminhar para a votação. Conselheiros que aprovam a justificativa de falta. Isso. Conselheiros que reprovam a justificativa de falta, professor Thiago. Se quer dar voto de MDF, a justificativa de falta. Está mais também. Abstenções. Então, agora vamos para a aprovação da ata da segunda reunião ordinária do CONSAG, está na área dos conselheiros, não houver contribuições. Algum conselheiro se manifesta contrário à aprovação da ata? Um ponto a colocar. Não havendo, a ata é considerada aprovada. Agora vamos para a ordem do dia. Primeiro ponto do pauta é a revogação da resolução CONSAG, número 10, de novembro de 2015, que versa sobre o regimento da Comissão de Ética. Esse ponto relativo ao regimento que aprovamos ontem no CONSUM. São conceitos diferentes, a gente precisa aprovar a revogação neste conselho. Algum conselheiro se manifesta contrário a essa revogação? Então podemos considerar aprovada a revogação da resolução CONSAG número 10. Vamos agora ao segundo ponto de pauta, processo 8496, que versa sobre o relatório de gestão 2024, interessado para o de planejamento e desenvolvimento institucional, relatora, a ex-conselheira Melinda Silva Sabino. Vou ler o relatório com o presidente da CAE. Do histórico, verso o presente processo sobre a autogestão da Universidade Federal do Pará, o qual foi exercido em 2024, pode baixar. Constam nos autos do processo de documento único de abertura processual,
o relatório de gestão, o parecer da auditoria interna e o despacho à sede da análise. Cumpre destacar, em primeiro lugar, que o relatório de gestão 2024 da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, não se trata apenas de um instrumento burocrático, mas de uma obrigação legal e constitucional de prestação de contas à União e à sociedade, conforme preceitua o artigo 70 da Constituição Federal. Assim, sua elaboração reveste-se de caráter vinculante, sendo peça central no processo de transparência e de responsabilização administrativa. Sua elaboração segue as disposições da Instrução Normativa do TCU 84 de 2020 e da Decisão Normativa do TCU 198 de 2022. Importante frisar que o relatório dessa natureza deve não apenas atender aos dispositivos legais, mas também apresentar evidências consistentes, indicadores mensuráveis e uma narrativa que permita avaliar de maneira transparente os avanços, limitações e desafios institucionais. Você fala um pouco mais devagar, Em síntese, o relatório de gestão 2024 deve ser apreciado não apenas sob o prisma da conformidade normativa, mas sobretudo pela sua efetividade como instrumento de transparência e responsabilização pública. Cumprir estritamente as normas do TCU assegura a formalidade do processo, mas não garante por si só a qualidade, a clareza e a utilidade social do documento. O documento apresenta-se como um relato integrado, oferecendo uma visão holística da gestão universitária. Nessa perspectiva, as informações financeiras são apresentadas em articulação com elementos de governança, estratégia, desempenho institucional, cadeia de valores e gestão de riscos, compondo um panorama integrado da atuação da instituição. Por fim, o relatório de gestão 2024 incorpora indicadores em múltiplos eixos temáticos, fortalecendo a transparência e a prestação de contas. Essa estruturação textual alinha-se às exigências legais estabelecidas pela Decisão Normativa TCU de 198 de 2022. O relatório de gestão 2024 está estruturado com base nos elementos do conteúdo definidos no anexo da mesma decisão normativa. Com um total de 102 páginas, o documento organiza-se em seções distintas que abrangem a mensagem do dirigente máximo, a visão geral, organizacional e o ambiente externo, a gestão de riscos, oportunidades e perspectivas, a governança, estratégia de desempenho, além das informações orçamentárias, financeiras e contábeis. Agora vamos relatar um pouco de cada subdivisão. Na mensagem do dirigente máximo, evidencia-se avanços institucionais relevantes, destacando iniciativas de internacionalização e o fortalecimento da pesquisa. Contudo, observa-se a ausência de uma análise crítica quanto às principais limitações enfrentadas, como as restrições orçamentárias, os desafios de infraestrutura do campo e as dificuldades de execução orçamentária. Essa lacuna pode comprometer a transparência plena do documento, uma vez que deixe de apresentar de forma equilibrada tanto dos progressos alcançados quanto dos entraves que impactam a gestão universitária. Na seção Visão Geral, Organizacional e Ambiente Externo, o documento apresenta a estrutura organizacional e o modelo de negócio da universidade. Observa-se que o relatório não evidencia de maneira suficiente o alinhamento entre o planejamento estratégico expresso no PDI e os resultados efetivamente alcançados, o que dificulta a aferição do cumprimento das metas institucionais. Ademais, verifica-se a ausência de indicadores claros de impacto regional, especialmente no que se refere às ações desenvolvidas nos campos fora de sede, aspecto essencial para avaliar a contribuição da UFOPA ao desenvolvimento regional. Na seção Gestão de Riscos, Oportunidades e Perspectivas, o documento menciona a existência de políticas de gestão de riscos e de uma matriz institucional. Porém, não se identificam evidências claras acerca do tratamento dos riscos levantados, tampouco do acompanhamento sistemático de medidas de mitigação propostas. Além disso, o discurso sobre integridade institucional mostra predominantemente orientado às intenções futuras, sem a devida apresentação de resultados concretos que valiem a efetividade das ações implementadas. Na seção Governança, Estratégia e Desempenho, verifica-se o cumprimento da estrutura normativa estabelecida pela Decisão Normativa do TCU, com a devida apresentação do planejamento, de indicadores e de resultados.
Entretanto, a análise ainda se mostra impacto superficial, priorizando a exposição de boas práticas, mas dedicando menor espaço à discussão dos desafios estruturais e a indicação de planos de correção mais detalhados. Os indicadores de governança apontam fragilidades relevantes, sobretudo nas áreas de gestão de pessoas e tecnologia da informação, que merecem maior aprofundamento e acompanhamento. Da mesma forma, a mensuração do impacto social e regional permanece como aspecto a ser fortalecido, especialmente em função da missão da UFOPA na Amazônia, onde seria oportuno incorporar métricas que evidenciem tanto os produtos entregues quanto os efeitos gerados para a sociedade para os diferentes campos. Na seção Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis, observa-se a apresentação dos demonstrativos contábeis em conformidade com os requisitos normativos. Contudo, acredita-se que é necessária uma análise mais aprofundada que poderia auxiliar o leitor a compreender de forma clara e real a situação financeira da universidade. Também não se identifica uma comparação detalhada com exercícios anteriores, o que dificulta a percepção de tendências orçamentárias e a avaliação de evolução. Cumpre destacar o relatório foi submetido à apreciação da auditoria interna, instância responsável por avaliar sua conformidade com as normas específicas que norteiam a administração pública. Ressalta-se nesse momento o esforço institucional na consolidação do relatório de gestão que demonstra o comprometimento da UFOPA com a transparência e a boa governança. O documento evidencia avanços importantes na estruturação das informações, na incorporação de indicadores e na adoção de práticas alinhadas ao modelo de relato integrado, reforçando a busca por uma gestão cada vez mais eficiente conectada à sua missão pública. O processo de elaboração de dados de diferentes áreas e promover uma visão abrangente da universidade representa um passo significativo no fortalecimento da cultura de planejamento, avaliação e prestação de contas. Cabe aqui algumas recomendações pensando nos próximos relatórios. A necessidade de aprimorar a análise interna, incorporando de forma equilibrada os principais desafios e limitações, combinado a medidas corretivas adotadas. Também se destaca a importância de fortalecer os indicadores de impacto, em especial no âmbito da extensão e da atuação dos campos fora de sede, para tornar mais visíveis os resultados sociais e regionais da universidade. Neste mesmo sentido, recomenda-se ampliar a gestão de risco, com maior detalhamento sobre as ações de tratamento e os resultados obtidos. No campo orçamentário, mostra oportuno qualificar as informações financeiras mediante comparativos com exercícios anteriores e análise de tendência que favorece uma leitura mais clara do desempenho institucional. Por fim, ressalta-se a relevância de valorizar a prestação de contas da sociedade, tornando o relatório mais acessível e compreensível ao público em geral, de modo a traduzir dados técnicos e informações palpáveis sobre o benefício e impacto das ações desenvolvidas pelo FOP. O voto do relator, com base na análise realizada e considerando os documentos constantes da instituição processual e da legislação aplicável, conclui-se que o relatório de gestão 2024 contempla os requisitos essenciais para a sua apreciação. Ressalta, entretanto, a conveniência de promover ajustes e aprimoramentos com foco principalmente na evolução e no fortalecimento do relatório nos próximos exercícios. Por fim, voto favorável à aprovação do relatório de gestão 2024, em 25 de agosto de 2025, Belinda Evelyn da Silva Santino, relatora. Decisão da Câmara. A Câmara acompanha o voto da relatora e encaminha os autos ao Conselho para análise e deliberação, em 28 de agosto de 2025, com a Ferreira Araújo, presidente da CAEF. Ele foi despachado aqui ao Gonçalves. Peço a dispensa de exercício para poder deliberar sobre a matéria. Não havendo objeções, foi dispensado o inter. A inscrição? Inscrição, professor Aurélio. Bom dia a todas e todos. Sou uma inscrição, sou um homem branco, cabelo curto, encaracolado, barba rala, os óculos, estou vestindo uma camisa quadriculada, uma calça bege escura. Eu queria fazer uma ponderação aqui acerca desse ponto, que eu acho que é um ponto importantíssimo para nós, né? Discutir um relatório dessa dimensão, dessa magnitude, sobretudo no ano de fechamento
da gestão, né? Então, não é um simples documento burocrático, é um documento que, enfim, retrata, ou melhor, deveria retratar, digamos, os anseios e um fechamento da gestão do período atual, né? E eu não tive acesso a esse documento. Eu me agendei trabalho para ontem à tarde, para trabalhar, para ler o documento com calma, atenção, e o site da SESC estava fora do ar. E, então, eu não me sinto, assim, em condições de avaliar um documento que eu não tive a oportunidade de ler, de analisar atentamente. Então, eu queria fazer essa ponderação no sentido de que, assim, essa reunião, dada essa circunstância, que eu acho que está relacionada ao panorama dos sistemas da UFOPA, né, que estão fora do ar, eu não me sinto apto para desenvolver essa análise e participar dessa discussão. Antes de passar a palavra para ele, só fazer um esclarecimento, professor. O relatório de gestão já se encontra publicado desde a época, né, de maio, se não estou enganado, no site da Proclama, esse mesmo relatório aqui. Né. Há um esclarecimento a todos os conselheiros, né, que quiserem acessar o documento antes de ser, com menos, né, mais do que 12 horas antes da reunião, para vê-lo com calma. É um prazo da CGU, a gente sempre publica a partir inclusive com o parecer da Aldim, está publicado junto no site da Proclama. Uma outra recomendação, que às vezes essa área de conselheiros, ela ficou bem bonita, né, mas às vezes ela dá mais erro do que a anterior. Né? Mas, utilizando o número do processo, a gente consegue ver esse PAC. Né? Foi o que eu fiz, que eu tive dificuldade com a área de conselheiros, eu fui nesse PAC, coloquei o número lá, tive acesso. Isso é só, eu entendo, né, não resolve essa situação, mas é só dar um esclarecimento aos conselheiros, como acessar os nossos processos quando tiver dificuldade na área de conselheiros. Fredinho. Só fazer uma resposta rapidamente. Então, olha só, nas 3 últimas semanas, eu trabalhei manhã, tarde e noite com uma agenda apertadíssima. Né? Acho que todos aqui têm também milhões de afazeres. Então a gente agenda o tempo da leitura dos documentos. Eu acho um dever meu, enquanto conselheiro, ler os documentos a serem discutidos aqui, no tempo que nos cabe. Né? Então, ontem, eu não conseguia acessar os sistemas da UFOP, nenhum, CICA, CIPAC, CIRH, estavam fora do ar, pelo menos na minha residência, né? Eu não posso passar 24 horas na UFOP, trabalho em casa também. E, assim, acho que pode ser uma casualidade, né? Mas o fato é que esse documento deveria ter sido disponibilizado com mais facilidade para nós, né? Eu sei que cabe a busca também, mas fica ponderar que todas as agendas aqui devem estar muito abertadas. Tá? No dia do envio da convocação já estava na área de conselheiros, professor. Aí, minha agenda também, como produtor de planejamento e leitura e exercício acumulando as funções, também é pesado, compreendo também a dificuldade. Acredito. Bom dia a todos, meu nome é Perigiane, sou conselheira, técnico administrativo, CONSAD, sou uma mulher parda, estatura mediana, cabelos castanhos, um pouco abaixo dos ombros, estou vestindo um vestido estampado, preto e amarelo, e uma sandália rosa. Meu questionamento é em relação a duas situações que eu considero importantes no momento para a universidade, né? Na verdade, 3. Um questionamento é sobre o modelo de relatório, gestão. Eu acredito
que deveria ficar mais evidenciado em relação aos objetivos, metas e indicadores, de como a gente está trabalhando para alcançar esses objetivos. Um outro questionamento em relação à gestão de risco. Eu acredito que assim, uma das poucas unidades, talvez, que esteja implementando melhor essa gestão de risco seja a ProPlan. E aí porque são os mais treinados, né? São os que repassam a capacitação para os outros, então eu imagino que eles estão conseguindo praticar melhor. E aí um questionamento é se vocês estão conseguindo, mesmo assim de fato, e qual periodicidade está revisando essa gestão de risco, como é que vocês estão conseguindo colocar em prática isso. Outro ponto aqui em relação ao PGD, que hoje o Polar ele não entrega os relatórios adequadamente, né, para a gente verificar esse link entre os objetivos organizacionais e os trabalhos, a gestão de trabalhos individuais dos servidores. Se a gestão, o que está pensando em melhorar em relação a essas entregas, a essa gestão mesmo, de melhorar essa avaliação do trabalho desenvolvido no âmbito do PGD e os objetivos organizacionais, indicadores médios também. Eu quero deixar bem claro que eu sou muito defensora do programa de gestão de desempenho. Eu acho que é um programa, é um método de trabalho ganha-ganha, ganha os servidores, ganha gestão. E meu objetivo é fortalecer o programa. E eu queria saber se tem essa visualização dessa fragilidade, se está pensando em fazer algo de mudança em relação a isso. Bom, vou responder antes de passar a palavra para o Valdomiro, né, para você responder. Em relação ao modelo de relatório de gestão, né? Esse é um modelo que é preconizado pela CGU. A gente utiliza o modelo de relato integrado, que é o modelo que é exigido, né, para a instituição. Inclusive, a gente tem um trabalho bom nesse sentido, tenho satisfação em dizer, deixar para registrar parabéns ao Edgley e à sua equipe, né, o Wesley e Majara, que são da CENIP, que são responsáveis por esse relatório, porque o nosso relatório, inclusive, já foi apresentado numa própria oficina da CGU como exemplo de boa prática de relato integrado. Então, a gente está obedecendo de forma assim, de maneira bem assertiva o que preconiza a CGU. Enquanto a gestão de riscos, né? Outro segundo ponto importante, esse ponto, obrigado pela questão. A gestão de risco, a gente tem duas estratégias de implantação de gestão de risco na universidade. Dois blocos, né, de implantação para a gente promover essa, que seriam através das ações de desenvolvimento institucional, ou seja, no PTU, os planos de desenvolvimento das unidades, a gente incorporou a gestão de risco, né, vários colegas aqui são chefes de unidade, e aí, para cada ação de desenvolvimento da unidade, para cada iniciativa tática, tem as ações relacionadas e você tem que prever a gestão de risco sobre cada uma dessas ações. Então, a gente tem gestão de risco aplicada nesse ponto. E também aos processos organizacionais. Então, a gente abarcou assim, nessas dois horizontes, né, de implantação de gestão de risco, tanto nas ações de PTU, quanto nos macroprocessos organizacionais, e aí quebrando para os processos organizacionais. Da forma que a CENIP ela solicita atualmente, né, os relatórios para a composição do relatório de gestão, a gente pede informações para as unidades sobre as gestões de riscos dos seus processos organizacionais para serem enviados para compor aqui o relatório de gestão. E, no outro lado, nos PDUs. Como a gente vai fazer esse acompanhamento? A gente desenvolveu um sistema, já está em fase de implantação pelo CETIC, inclusive, já estão botando lá, vai entrar em fase de produção em breve, que
que é o Sistema Integrado de Gestão e Planejamento. Foi desenvolvido pela nossa equipe da Proplan, com o apoio do programa PIAC. Ficou muito bom. É um sistema que ele permite o acompanhamento tanto do PDI, do PDU, da gestão de risco e do próprio plano de integridade. São 4 planos atualmente que a gente vai incorporar o acompanhamento desse sistema. Então a Proplan vai seguir acompanhando a implantação da gestão de risco, tanto nos processos organizacionais quanto nos PDUs, a partir desse sistema de acompanhamento. Inclusive já tem uma capacitação marcada, né? Acho que já recebeu essa capacitação sobre o sistema de planejamento ainda esse ano, porque a gente vai passar a acompanhar já os indicadores do PDI, os indicadores do PDU e gestão de risco já nesse ano. Então, o plano de exercício já vai ter a primeira entrada de dados nesse sistema. E a gente vai seguir realizando capacitações e dando orientações para as unidades aprimorarem. A gente entende, tanto como chefia quanto toda a equipe, Proplan, que a gestão de riscos é algo que a universidade não fazia anteriormente. A gente faz, na verdade a gente faz, só que a gente fazia sem metodologia. A gestão de risco é um planejamento sobre incerteza. Então, se pensar um plano B, pode acontecer tal coisa, o que eu vou fazer se acontecer tal coisa que vai impactar a minha entrega? E aí a gestão de riscos, ela sistematiza isso, Então a gente sabe que é um processo gradual, e aí que as unidades precisam gradualmente compreender que não é um trabalho a mais, é possivelmente um trabalho a menos, para a gente apagar menos incêndio, para a gente já estar mais preparado para que os incêndios não ocorram sem a gente saber o que a gente faz. Não, o incêndio pode ocorrer, a gente já sabe o que a gente vai fazer se aquele incêndio ocorrer. Isso é um processo gradual de implantação, então a gente ofertou o curso de gestão de risco, vamos ofertar essa capacitação esse ano, vamos continuar ofertando o curso de capacitação de gestão de risco pelas escolas de gestores, agradecer o apoio ao projeto nessa organização, o Gleison, sobretudo, que tem colaborando conosco nessa oferta da implantação da gestão de riscos, para a gente continuar levantando todas as unidades. Sobre o PGD e as entregas relacionadas ao Polari, Bom, a Proplan ela é uma das unidades que está em PGD, Eu convivo também com o Polari. E eu também não estou assim 100% satisfeito, com certeza não, em relação às funcionalidades do Polari. Eu acredito que a gente tem perspectiva de atualização do Polari. É um sistema que, quando a gente adotou da UFRN, para a UFRN também é novidade, era novidade à época, então eu até entendo assim, alguns problemas de implementação deles, algumas coisas de usabilidade que não são tão boas assim, para a gente de fato acompanhar, um pouco trabalhoso quando a gente tem uma unidade grande, a gente acompanhar planos individuais, aquelas entregas individuais, e os relatórios poderiam ser melhorados. O Evangelho pode passar mais detalhes aqui sobre a perspectiva de atualização. Bom dia, me chamo Gilson, sou um branco, faz, acho mais branco, cabelo castanho, tô de blusa verde oliva, calça azul, regata preta. Estou representando o Richard Kaiser do CETIC. E o Polari, na verdade, é até interessante essa discussão, por exemplo, que ontem não, na verdade, ontem quarta, terça-feira à tarde eu estava juntamente com o Valdir e juntamente com o Edson lá da Diário, eles estavam exatamente verificando essa questão quanto a essas funcionalidades a respeito dos relatórios e de verificar esses dados. Nós estamos cada vez mais buscando essas implementações. Por exemplo, essa semana aconteceu uma coisa muito interessante a respeito para a chefia, que agora abre o Polari e ela está dizendo as pendências que a chefia tem em relação à aprovação dos planos internos, de algumas entregas. Então, já foi, são questões que o Polari, como o professor Calma falou, ele está sendo constantemente estudado e atualizado. Então, eu já anotei aqui a sua colocação e vamos continuar trabalhando até chegarmos num ponto que seja mais satisfatório.
Tá, escreve o expediente de novo, professor Bodomiro. Bom dia a todos. Sou Raimundo Bodomiro de Souza, estou na função de diretor do ICI. Sou uma pessoa baixa, negro, de pele parda, estou com uma camisa azul e de óculos. É só um detalhe, no ponto 11 do relatório, está colocado um modelo de negócios da universidade. Parece que acho que ficaria melhor o modelo de gestão. É isso? Modelo de negócios, a gente não faz negócios aqui. É isso. Eu sugiro, não sei se pode alterar. Eu anotei aqui com uma observação para o próximo, mas eu tenho um ponto, assim, não é simplesmente a gente modificar, não, mas. Cristiane, por favor. Em relação voltando ao ponto da gestão de riscos, e todos esses planos que foi citado aí, tem uma observação a fazer, e eu trago lá de uma reunião específica da nossa categoria, que nós tivemos a oportunidade de fazer uma vez. Os colegas estavam bastante chateados em relação à sobrecarga de trabalho e a forma como estavam sendo cobrados essa elaboração desses planos e tudo mais. E assim, tem essa percepção, por exemplo, se a Procon traz esse treinamento para um administrador, é totalmente diferente a forma como vai, claro, depende de pessoa para pessoa, mas pessoas que facilidade de aprendizado, ali, dependendo de habilidade, de área, de conhecimento e tudo mais. Mas assim, se você estudou ali 4 anos ou 5 anos de formação acadêmica em determinada área, você vai ter mais facilidade de entender aquele assunto. E nós, dentro do plano de carreira, dos cargos de técnicos, nós temos cargos ali de um superior e específicos em determinadas áreas. Eu já estou mais de 10 anos na universidade e desde que eu entrei, a minha percepção é que a UFOP, eu não tenho conhecimento de outras universidades, só posso falar da UFOP, não sabe exatamente para que contratou determinados cargos. Isso é uma percepção individual. Isso pode ser de outros administradores, tem uma percepção diferente, pode ser que esteja somatizado também, é uma possibilidade, mas a minha percepção de que não é levado em consideração as atribuições dos cargos. E assim tem uma dificuldade depois para implementar certos objetivos, atingir metas, por não saber sequer tem ali, está pagando o servidor, né? Está recebendo aquele salário nível E e não está sendo utilizado adequadamente. E aí, às vezes é cobrado de um servidor que ele tem uma dificuldade maior para desenvolver aquela determinada tarefa, e isso gera uma série de insatisfação e aí dificulta também, como até o Valdomiro colocou aí, a forma como ele percebe esses relatórios de gestões. Pode ser ali uma visão em relação à forma como deveria ser gerido uma universidade e tudo mais, mas eu visualizo isso também. Essa cobrança, contratado servidores com uma formação específica e não é colocado para fazer o trabalho ali, às vezes, daquela formação, e é cobrado de outras pessoas que não têm aquele conhecimento para desenvolver aquela tarefa e gera uma série de insatisfação. E dificuldade também em atingir os objetivos. E aí eu trago aqui, né, como reflexão mesmo, é uma insatisfação pessoal, mas também como uma reflexão para a universidade. Eu vejo que tem essa dificuldade.
Ali, às vezes, a chefia não lê, não tem conhecimento de que tem aquelas atribuições de determinado cargo, não tem conhecimento, às vezes gera um atrito, um conflito ali com o servidor, porque ele está sendo cobrado por uma atividade que não é atribuição do cargo dele, e aí o chefe não entende, não quer trabalhar, Então, eu acho que deveria ser observado melhor em relação a isso, uma orientação em prol dos gestores, né, em prol dos gestores, acho que é um assunto que deveria ser orientado melhor, não sei se já está sendo feita essa orientação, mas eu deixo aqui a sugestão para orientar melhor os gestores em relação a isso e tentar ao máximo utilizar esses conhecimentos prévios e para colocar as atribuições ali de acordo com a contratação mesmo, né, o motivo da contratação do pessoal, do quadro de servidores da universidade. Obrigado, Bediane. Vou fazer uma colocação também em relação a alguns apontamentos aqui colocados pela Melinda, relatora, né, recomendações, e aí incorporar também o Rodrigo, né, falar sobre ela também. Em relação a expressar mais claramente as metas do PDI, né, a gente não tem nesse relatório de gestão ainda, porque a gente ainda vai iniciar o acompanhamento de metas do PDI, né, como falei no final do ano, então no próximo ano a gente vai fazer um detalhamento mais concreto em relação a metas do PDI, como foi sugerido pela relatora. Da mesma forma, sobre a integridade, sobre o nosso plano de integridade, a gente vai fazer o acompanhamento, vai inserir sobre o demonstrativo contábil e financeiro, que ela coloca, essa parte de demonstrativo contábil e financeiro é a parte mais dura, digamos assim, né, do relatório, que ele segue as normativas mais senso do TCU. Não sei se a gente vai poder incorporar a parte em relação à análise histórica, mas eu acredito que talvez seja possível, desde que seja adendos, né, ao que já é as tabelas de demonstrativo que a gente já insere. Em relação a modificar a nomenclatura de modelo de negócio, professor, aí eu acho que não é possível, porque no TCU, né, o termo utilizado é modelo de negócio, é o conceito utilizado. A gente sabe que cada área, né, da ciência ou de conhecimento tem termos que são preferenciais, outros não, então talvez para certo público modelo de negócio para a universidade não encaixa bem, mas para outras áreas de conhecimento, essa parte de administração, planejamento, finanças, modelo de negócio se encaixa bem. Pode colocar na página 17 do processo para mostrar aqui o que é esse modelo de negócio, né? Podia falar uma coisa. Não está ilustrado, inclusive, né? Pode tirar o zoom. Esse aqui é o modelo de negócio da UFOCA, né? Então, nossos recursos, que são as entradas, recursos humanos, intelectual, infraestrutura, financeiro, e aí os nossos macroprocessos, né, de gestão, governança e estratégia, aí temos governança e gestão, os macroprocessos finalísticos, os macroprocessos de suporte, todos esses macroprocessos foram descritos na construção do PDI, eu acho que alguns de vocês participaram desse processo, a gente descreveu cada um desses macroprocessos, e aí tem nossa missão, visão ali embaixo, e o que ele é gerado enquanto resultado para a sociedade, né? Então os produtos para a sociedade, de produtos ou serviços, graduação, etc., os resultados, os impactos sociais de maneira esquemática, né? Mas pode baixar, por favor. Aí do modelo de negócios, né, conversa com o modelo de negócios o conceito de cadeia de valor, que é como os nossos macroprocessos, né, traduzem aquela bolinha que estava anteriormente em macroprocessos e como resultados entregues para a sociedade. Então, é a tradução na linguagem de planejamento e administração que o TCU pede para a gente, né? A CGU, aliás, pede para a gente. Mais algum inscrito? Sou Maria do Rosário. Eu gostaria só de fazer uma contribuição. Eu vou seguir com a minha audiodescrição. Sou a professora Maria do Rosário, diretora do Campo São Inquieto. Sou uma mulher de pele clara, sou baixinha, uso óculos, cabelo loiro, estou usando uma blusa nude não, é off-white na verdade.
e uma calça preta e uma sandália off-white também. Sim, não é bege. É um branco que não é branco. É off-white. Enfim, só uma contribuição, né, sobre os questionamentos que foram colocados e também o apontamento da relatora dentro da análise dela, né? Eu acho que é importante separar dois pontos: o que é um relatório contábil financeiro e o que é um relatório de gestão, que são duas coisas distintas. O relatório contábil financeiro, obviamente, ele vai apresentar tudo que a universidade recebeu e executou, além de demais detalhes em relação a isso. E o relatório de gestão, ele tem uma perspectiva totalmente diferente, que é a apresentação de indicadores, né? E aí, um novo termo que tem sido utilizado, que é um relato integrado, que vai comportar basicamente áreas econômica, financeira, social e ambiental. Todas essas três áreas, né, que vem lá do contexto da sustentabilidade, da Triple Bottom Line, isso é para apresentar em indicadores. Essas três áreas, elas devem ser apresentadas dentro de um relatório de gestão. De que forma? O que foi atingido, ou seja, o que a universidade, dentro do seu contexto de orçamento, conseguiu executar em ações dentro dessas três áreas, essas ações transformadas em indicadores, e o que a universidade ela planeja em uma perspectiva futura, porque o relatório de gestão ele pode ser passado, mas ele também pode ser presente dentro de uma perspectiva do planejamento. Então, na minha perspectiva, essa recomendação de inserir relatórios contábil e financeiro não faria sentido dentro do relatório de gestão, mas fazer um apontamento pontual, né, de alguma conta específica, aquele valor X foi direcionado para tal ação, está dentro de tal indicador. Aí sim faz sentido, mas tem que separar os dois pontos. Relatório contábil financeiro público é uma coisa e o relatório de gestão é outra, né? Tem que englobar essas três áreas aí. O econômico financeiro, mas não diretamente relacionado aos demonstrativos em si, mas sim aquilo que foi executado e aquilo que se planeja fazer. E as demais áreas, social e ambiental, como que elas estão interagindo dentro da universidade, como que essas ações estão sendo desenvolvidas e o que se planeja para melhorar esses indicadores em um curto, médio ou longo prazo, né? E a reflexão disso está dentro do próprio relatório do PDI, que foi desenvolvido com base no BSC, que é o Balanced Scorecard, que é um relatório de gestão onde engloba as quatro perspectivas, né? Financeira, dentro do contexto privado é clientes, aqui o nosso seria sociedade, resultados, e o outro foi, eu esqueci? Processos internos. Então seria isso. Acho que essa recomendação aí não estaria adequada para o relatório de gestão. Muito obrigada. Obrigado, professora. Mais alguma inscrição? Não havendo, podemos encaminhar para a votação. Todos os conselheiros esclarecidos, então favorável ou desfavorável. O sistema está ruim, então vamos fazer a votação manual aqui. Na lógica. O tempo antigo, vamos, né? Bom quando é consumo, que é sala cheia, com o braço levantado o tempo inteiro. Então, conselheiros favoráveis à aprovação do relatório de gestão 2024. Conselheiros contrários à aprovação do relatório 2024. Abstenções. Então, está aprovado o relatório de gestão 2024. Não temos pontos no que ocorrer. Então, agradeço a presença de todos para esse princípio.
conselho. Bom trabalho, boa semana. Hoje essa merenda aí, olha aí. Muito obrigado pela merenda. Veio da feirinha, né? Eu vi que veio da feirinha, uma parte dessa merenda. Obrigado pelo dinheiro. Gente, que criou o curso novo, é merenda, né? E vamos comer. Olha aí. Muito obrigado, professor.